Começa agora Domésticas, uma produção da Rádio UFMG Educativa. Doméstica, do latim domus, casa, domínio. Segundo o dicionário Aurélio da língua portuguesa, doméstica se refere à vida familiar, que vive ou é criado em casa, empregado. Ao longo da história, o trabalho doméstico passou por diversas transições, conflitos e preconceitos, desde uma mão de obra vista como escrava até a promessa de reconhecimento profissional. O modelo de trabalho doméstico está relacionado a um contexto social e histórico. Mestranda de Antropologia da Universidade de São Paulo, Renata Mourão. Essa ideia de doméstica, ela tem uma história antiga, né? Tem uma autora, Anne McClintock, que recentemente teve um livro traduzido aqui no Brasil. Ela, ao analisar a Inglaterra vitoriana, ela destaca como nesse espaço se desenvolveram inflexões centrais para a constituição da sociedade burguesa moderna. Então, como a separação de público e privado, masculino e feminino, trabalho e lazer, trabalho produtivo e não produtivo, trabalho servil e assalariado, assim como o desenvolvimento correlato das noções de raça e classe. E nesse contexto que surge um pouco essa ideia de espaço doméstico, né, na Constituição, então, dessa sociedade burguesa. Essa autora, inclusive, comenta como que nesse contexto surge o que ela chama de culto da domesticidade, um processo de subestimação do trabalho feminino, no qual todo sinal de seu esforço tinha que ser ocultado. Autora do livro A Doméstica Imaginária, Literatura, Testemunhas e a Invenção da Empregada Doméstica no Brasil, Sônia Roncador. A crise da escravidão, ela vai se refletir na vida doméstica. O serviço doméstico, até os anos 80, né, do século XIX, ele estava majoritariamente associado ao trabalho escravo. A imagem que vai se construindo, e é uma imagem que a gente vai perceber ainda nos períodos atuais que a gente vive, é uma imagem já de alguém que vive uma espécie de uma liminaridade dentro da casa. Doutoranda em Administração e autora do artigo As Patroas sobre as Empregadas, Discursos Classicistas e Saudosistas das Relações de Escravidão, Juliana Teixeira. A empregada doméstica, a babá, na verdade, ela fez parte do modelo de família burguesa no Brasil. Sabe, quando ela faz parte desse modelo de família, eu muitas vezes não tenho essa problematização em torno daquilo sendo trabalho, efetivamente falando. Socialmente considerado um trabalho, que não gera lucro, só ônus, e que não se insere na dinâmica capitalista. E aí muitos vão argumentar para se defender desses discursos que se insere sim na dinâmica capitalista porque sustenta outros tipos de atividade. Por meio dessa atividade, outras pessoas se inserem nesse mercado de trabalho, inserem nessa dinâmica capitalista. No entanto, esse discurso de que eu falo, ela se insere na dinâmica capitalista, se defende com os mesmos argumentos. Se insere na dinâmica capitalista, sim, então é importante. Eu acho que não é por aí, sabe? Eu acho que se a gente pensar em direitos humanos mesmo, sabe? De direitos dos trabalhadores. Muitas mulheres, em busca de melhores condições de trabalho, saem de suas cidades no interior em direção às capitais. Por falta de uma melhor qualificação profissional, elas acabam optando pela ocupação de doméstica. A professora de Direito do Trabalho da Faculdade de Direito da UFMG e juíza titular da 35ª Vara do Trabalho de Belo Horizonte, Adriana Sena. Interior, existe ainda uma cultura, né, de assim, vamos dizer, é duro falar isso, mas uma condição, uma cultura um pouco escravocrata ainda, né, que a pessoa, ela tá pegando o boi de ter um trabalho, senão ela estaria na miséria, né, ou senão a questão do trabalho infantil, da tal da filha de criação, que na realidade nada mais é do que uma empregada doméstica com trabalho infantil, então ainda é pior ainda, né, uma situação mais agravante ainda. Então a gente vê que elas estão querendo vir para Belo Horizonte porque sabe que tanto fiscalização quanto as condições de trabalho aqui vão ser melhores. Pesquisadora Juliana Teixeira. Isso, na verdade, acaba favorecendo um pouco essa questão da submissão, porque aí são mulheres do interior, que as pessoas vão tê-las como mulheres mais ingênuas e tal, então isso facilita também esse processo. Então, nesse primeiro momento que eu tenho o lugar do trabalho, enquanto elas residiam nesse próprio trabalho, porque quando elas saem, elas não têm o seu próprio lugar para morar.
Então elas ainda vão morar nas casas dos seus patrões, mas agora com relações assalariadas de trabalho. Quando eu tenho essas relações de trabalho, que as empregadas domésticas elas residem, né, e aí surge o que a gente chama de dependência de empregadas, as dependências de empregadas que eu tinha nas casas, nos apartamentos. As próprias dependentes de empregadas, elas mostram demarcações hierárquicas espaciais dentro da própria casa. São lugares muito pequenos, né? Se a gente for pensar, existe até determinações legais de quanto deveria ser o tamanho dessas dependências, mas elas não são respeitadas. Então são lugares muito pequenos que muitas vezes eles servem de depósito de coisas da casa e quase sempre próximos das cozinhas, ou seja, as cozinhas que são os lugares dessas empregadas domésticas. Isso acaba restringindo muito. Então, por exemplo, ainda que essa empregada doméstica ela tenha um acesso a todos os ambientes da casa por questão de serviço, é um acesso que é circunstanciado por esse trabalho que ela vai executar, ou seja, não é um acesso para todos os momentos, enfim. As mulheres que deixam suas famílias para morar na residência dos patrões conseguem sentir-se inseridas nesse novo ambiente? Doutoranda em Administração, Juliana Teixeira. Quais são os lugares que na trajetória de vida dessas mulheres elas sentem essa questão da identificação, do pertencimento? E aí eu estudei a história de vida de algumas empregadas domésticas. O lugar de origem delas, da família de origem, ele não invocou tanto esse pertencimento porque elas saíram muito cedo da casa da sua família. Então, por exemplo, algumas saíram inclusive com 7 anos, né? Então tem casos assim bem peculiares mesmo, mas que na verdade refletem muito o que acontece nessa história do trabalho doméstico no Brasil. Então não invocou tanto esse pertencimento porque na verdade esse momento da infância ele foi sobreposto por esse momento do trabalho. Então muitas delas passaram a morar na casa de outras famílias e distantes da sua família de origem. Elas, por exemplo, é um contexto em que eu não tenho essa facilidade de comunicação que eu tenho hoje, então elas tinham dificuldade até para se comunicar com a família, dependiam de orelhões aqui e ali. Aí, nesse lugar, nesse primeiro lugar do trabalho, que na verdade é lugar de trabalho e moradia, né, que se confunde, se mistura, não há essa questão do sentimento de pertencimento mesmo, principalmente nesse primeiro momento em que é um lugar muito mais de restrição do que de qualquer outra coisa. Escritora Sônia Roncador. Retórica ainda elaborada no período da escravidão, que é essa coisa do empregado da casa ser parte da família. Então você tem uma retórica de parentesco, você tem essa ideia do doméstico como aquele especial, né? Aquele que é trazido para dentro da casa por qualidades físicas, qualidades morais. Então tem algo de privilégio, sobretudo eu pensando nos escravos, nas plantations, por exemplo, os que ficavam no campo e os que iam para casa, esses da casa sempre guardavam, tinham um certo privilégio. Doutoranda em Administração, Juliana Teixeira. Acho que todo mundo já deve ter ouvido falar aquela questão, ela é como se fosse da minha família, é quase da família. Isso, na verdade, o sociólogo Ronaldo Salles, ele chama isso de complexo de tia Anastácia, no Brasil, né? Falando da personagem do Sítio Pica-Pau Amarelo. É esse complexo que coloca a empregada doméstica como sendo da família, mas, né, ela é como se fosse daqui de casa mesmo e tal, como se fosse uma parente nossa. Isso, na verdade, reflete o quê? Realmente existem relações de afeto desenvolvidas nesse trabalho, principalmente se a gente for pensar numa babá, por exemplo, que acompanha uma criança que nasce e vai ali acompanhando toda a trajetória de vida daquela criança. Isso invoca, sim, invoca proximidade, invoca afeto, é uma pessoa que está ali no cotidiano daquela pessoa, na casa daquelas pessoas. No entanto, o problema é quando esse discurso ele acaba descaracterizando o aspecto profissional da relação de trabalho. Aquilo ali é uma relação de trabalho, sim, e precisa ser entendida como tal. Quando eu coloco esse discurso como se fosse parte da família, eu acabo, né, aquela questão do jeitinho, formalizando muito a relação. Então isso contribui muito para essa informalidade, contribui muito para que essas mulheres não tenham seus direitos adquiridos. Então é um problema muito grande. Trabalhadora doméstica Ana Maria Carvalho. Trabalhei 1 ano e 5 meses como babá
saí doméstica junto na casa da Cristiane. Eu saí porque eles ficou no vermelho e não teve como me manter. A despesa ficou muito pesada para eles, porque eles não são pessoas ricas. Não, lá eu não era tratada como empregada, não. Isso eu falo sem medo de errar. Lá eu era tratada como se fosse uma pessoa da família, por todos, por eles, por amigos, por pessoa da família deles. Trabalhadora doméstica Eveline Rodrigues. Trabalho na casa da Cláudia Fonseca Moura há 4 anos de empregada doméstica. Ela é muito boa comigo, me ajuda muito e lá é como se fosse minha segunda casa. Trabalhadora doméstica Vera Lúcia Amaro. Trabalhei 18 anos como doméstica, de conta assinada. E durante esse período eu gostei, porque a minha patroa era muito boa comigo, que ela me deu a oportunidade de criar a filha dela. Eu me punha no meu lugar, sabe? Agia como doméstica mesmo, e tinha e tive e ainda tenho muito carinho pela menina, hoje com 19 anos, e ela foi muito importante na minha vida. Eu tenho muita saudade da menina e dos pais dela, mas só que a mãe dela não foi honesta comigo. Eu fazia de tudo na casa e eu estava lavando o teto do lado de fora, que o teto era vidro, e eu caí. Eu caí lá de cima, tive luxação do braço, fiquei 7 dias de atestado pelo Hospital Isoleta Neve, e mais 3 dias eu ganhei do perito. Aí completou 10 dias. Ela pegou e não quis me pagar. Os 10 dias deixou para o INSS pagar. E quando eu fui reclamar com ela, ela falou comigo que aquilo era a lei. E se eu adoecesse, ela tinha que pagar outra pessoa para fazer o meu serviço. Então eu tinha que contentar com aquilo que o INSS tinha me pagado. Mestranda de Antropologia da Universidade de São Paulo, Renata Mourão. Eu tento não tratá-la como da família, porque eu sei que isso é um problema, porque isso gera confusões, mas somos 2 mulheres com 1000 dilemas em comum, então existe, claro, uma amizade. A gente acabou nesses últimos meses criando uma amizade, uma cumplicidade. A professora de Direito do Trabalho da Faculdade de Direito da UFMG, Adriana Sena. Era de uma fidúcia especial, mas ela não era da minha família, como ela sabia que não era e eu sei que não era. Diretor do documentário Doméstica, Gabriel Mascaro. Em cada residência, né, em cada casa, o afeto e a relação de trabalho, ele é negociado no íntimo, né? A empregada viver na casa da pessoa, tá ali, tem uma relação emocional de dependência, tem uma relação emocional de várias ordens, né? Tem empregada no filho, por exemplo, que não cuida do filho, mas cuida do filho da patroa. Então, projeta ali aquele afeto de outra pessoa no filho do patrão. Então, tá ali, aquilo é sincero, mas também é muito perigoso, né? O afeto, ele confunde muito as relações de trabalho, né? O afeto, que a gente tem de mais bonito para dar, é também o que a gente tem mais perverso para oferecer numa relação de trabalho, né? Então, acho que o afeto, ele coloca complexidade em tudo que a gente está envolvido, né? E pelo fato de empregada ter uma relação assimétrica de poder, e o afeto, ele reproduzir essa relação de assimetria, né? No Brasil, o trabalho de mensalistas residentes tem diminuído e as empregadas atuam nas casas das famílias, principalmente como mensalistas não residentes e diaristas. Doutoranda em Administração, Juliana Teixeira. Aí eu passo para a questão das mensalistas não residentes, que é aquelas que passam a ter seus próprios lugares de moradia e não mais residem nas casas dos patrões. Nesse cenário, acaba intensificando muito o que vem lá do período pós-escravocrata, que é a questão do medo de uma influência negativa que a empregada doméstica pode trazer, uma ameaça à integridade das famílias, integridade física e moral. Então, se eu tenho uma imagem negativa, por exemplo, do escravo, mesmo no período pós-escravocrata, aquele escravo que está dentro da minha casa, então eu tenho medo muito grande da influência que ele pode trazer. Se eu passo a ter um criado, vamos dizer assim, nesse período pós-escravocrata, que ele não mais reside na minha casa, mas numa comunidade, o que a gente chama hoje, né, de periferia, de favela, o medo
fica intensificado. O medo dessa influência do que ele pode trazer para minha casa, ele é intensificado. Então eu começo historicamente com práticas de domesticação de empregados domésticos. Por exemplo, em São Paulo houve um serviço de registro de empregados domésticos, que era uma maneira de eu controlar esses empregados. Eles faziam, por exemplo, exames médicos para ver questão de doenças. Eles eram tidos mesmo como pessoas que poderiam trazer doenças e más influências morais para a minha casa. Escritora Sônia Roncador. A doméstica passa a configurar na casa, nesse espaço doméstico, como alguém que é ao mesmo tempo de dentro e de fora. É esse estranho e íntimo. Então é essa ambiguidade da estranheza do outro, né? Esse outro, eu estou pensando em classe social, eu estou pensando em raça, tendo em conta que a grande maioria das empregadas domésticas até hoje no Brasil são afrodescendentes, né? Então é o igual, é o da casa, mas é o diferente. E essa diferença é vista normalmente como uma ameaça, tá? De uma ameaça, de uma contaminação, roubos, influências nocivas às crianças, no caso das babás. Doutoranda em Administração, Juliana Teixeira. Depois eu passo para os diaristas. Hoje eu tenho um cenário de trabalho doméstico que aumenta o número de diaristas. Eu tenho uma redução do número de empregadas que querem trabalhar como mensalistas, porque a questão do diarista, né, elas alegam que acaba trazendo mais dinheiro. Embora eu tenha essa questão de ter uma renda maior, eu tenho também uma desprotecção legal maior, porque muitas delas não pagam a previdência, ainda que elas possam pagar. Quando eu vou para o trabalho da diarista, eu tenho relações mais autônomas de trabalho. Essa empregada doméstica, na verdade essa diarista, né, ela tem uma condição de escolher com quem ela quer trabalhar, com quem ela não quer, que horário, que dias, tem muito mais flexibilidade. Esse novo cenário, ele traz reações muito importantes dessa questão dessa classe dos patrões. Né, peraí, como é que eu tenho agora, né, empregadas com maior autonomia, né, para poder decidir coisas? Então, por exemplo, tem patroas alegando, agora estão cheias de 9 horas essas moças, porque teve uma diarista que fala, não, eu sou contratada para fazer esse trabalho X, né, porque a diarista ela já traz essa questão, ela é contratada não para todos os trabalhos, por exemplo, como a mensalista faria naquela casa. Você está ouvindo Domésticas, uma produção da Rádio UFMG Educativa. Voltamos a apresentar Domésticas, uma produção da Rádio UFMG Educativa. Aninha é uma mineira calada que trabalha aqui em casa. E, quando fala, vem aquela voz abafada. Raramente fala. Eu nunca tive empregada chamada Aparecida. Cada vez que vou chamar a Aninha, só me ocorre chamar a Aparecida. É que ela é uma aparição muda. Um dia de manhã, estava arrumando um canto da sala e eu bordando no outro canto. De repente... Não de repente. Nada de repente nela. Tudo parece uma continuação do silêncio. Continuando, pois o silêncio, veio até mim a sua voz. A senhora escreve livros? Respondi um pouco surpreendida que sim. Ela me perguntou, sem parar de arrumar e sem alterar a voz, se eu podia emprestar-lhe um. Fiquei atrapalhada. Fui franca. Disse-lhe que ela não ia gostar dos meus livros, porque eles eram um pouco complicados. Foi então que, continuando a arrumar, e com a voz ainda mais abafada, respondeu: gosto de coisas complicadas. Não gosto de água com açúcar. A Mineira Calada, Clarice Lispector. Crônica publicada em 25 de novembro de 1967 no Jornal do Brasil. A representação das domésticas na música, na literatura, no cinema e na TV é prejudicial ou favorável à categoria? No filme documentário Doméstica, de Gabriel Mascaro, 7 jovens ao longo de uma semana filmam a relação entre eles e as pessoas que trabalham em suas casas. Meu nome é Luiz Felipe e eu recebi essa câmera para gravar um documentário sobre uma empregada doméstica, Lucimar. Bom, desde que eu me entendo por gente,
ela daqui. A gente sempre costuma dizer que ela mora aqui, ajuda em casa, é da família. A minha empregada é a Vanusa, a Vavá. Minha filha, eu que sou empregada, eu tenho que me aparecer, tá? Diretor do documentário Doméstica, Gabriel Mascaro. Eu, em vez de criar representação, eu procurei um cinema de experienciação, né? Um cinema de processo. No caso, entreguei a câmera para jovens filmarem as empregadas, e a partir disso eles negociaram as imagens, né? Então é um cinema que negocia a imagem, que tensiona uma experiência e não necessariamente busca uma ideia de representação. A mestranda em antropologia pela USP, Renata Mourão, estuda a representação das empregadas na TV. Existem muitos personagens de empregadas domésticas na televisão. Em quase todas as novelas existem empregadas domésticas, então a gente tem aí uma série de personagens, mas a gente pode ver como alguns padrões e às vezes alguns estereótipos vão sendo reproduzidos e mantidos, embora hajam transformações importantes. Na minha pesquisa, eu pude retomar, né, uma telenovela que chamou Sem Lenço, Sem Documento, que foi exibida pela Globo em 1977, no horário das 19 horas, e ela tinha uma estrutura semelhante a Cheias de Charme. Então, eram 4 mulheres que vieram de Pernambuco para trabalhar como empregadas domésticas no Rio de Janeiro. Então, é interessante pensar que essa novela, né, de 77 foi realizada num contexto aí de ditadura militar, num contexto social bastante mais conservador. Então, eu não consegui assistir a novela, mas consegui colher aí alguns depoimentos, fazer uma pesquisa sobre a novela, e o que eu constatei é que a novela, a atriz Arlete Salles, que foi uma das protagonistas, ela disse assim, que foi uma novela graciosa, embora não tivesse nada de reivindicativa. O autor de novela, Manuel Carlos, por exemplo, ele sempre em sua novela reservava papéis especiais para empregadas domésticas, que ele comenta, tem algumas entrevistas, que ele acha que é um personagem essencial para entender a família e o contexto brasileiro. Mas as personagens empregadas domésticas do Manuel Carlos sempre trouxeram polêmicas. Então, por exemplo, na novela Mulheres Apaixonadas, de 2003, teve uma empregada doméstica, que era uma atriz negra, a Roberta Rodrigues, chamada Zilda, a personagem, e ela acabou iniciando sexualmente o filho dos patrões. E isso deu muita polêmica, porque é justamente um dos estereótipos da empregada doméstica na televisão, que a categoria profissional tenta se livrar, é o da empregada doméstica sensual e sedutora, e que vai se relacionar sexualmente com os patrões. Isso é um imaginário difundido na sociedade brasileira. Antigamente isso era muito problemático. A gente tem assim, muitos relatos de assédio sexual. Muitos patrões acreditavam que era papel da empregada doméstica se relacionar sexualmente. Pode ser que isso melhorou de certa maneira, mas ainda é presente. Muitas trabalhadoras ainda relatam tentativas de assédio sexual. E às vezes a televisão acaba reproduzindo esses estereótipos. Assim como na TV, outro ponto que chama a atenção é a representação sexualizada da doméstica brasileira na literatura. Escritora Sônia Roncador. Mesmo que seja coberta da sedução, da beleza, no modernismo, ainda tem o problema de uma sexualidade exacerbada. Porque os intelectuais da virada do século vão dizer isso, que a miscigenação, no caso da negra, né, no caso a mulata, desculpa, né, uma das degenerações que a miscigenação causa é justamente um desequilíbrio sexual, uma animalização do sexo, né, uma falta de controle. Então você tem, por exemplo, no Cortiço, né, a Rita Baiana, né, e tal, esse tipo de construção. Agora, o que nós vamos ver que no modernismo, apesar dessa nostalgia, as crianças lembrando das mulatas como suas primeiras experiências sexuais, apesar de um ar positivo no sentido de um desejo aí, a gente ainda vê a preservação, a continuidade do estereótipo, né? Esse estereótipo da sexualização, né, do corpo negro, né, da negra e da mulata, tá? É nesse sentido que eu falo, quer dizer, há um ar de desejo, mas há uma continuidade do estereótipo. A
rede entre duas mangueiras balançava no mundo profundo. O dia era quente, sem vento, sol lá em cima, as folhas no meio, o dia era quente. Como eu não tinha nada que fazer, vivia namorando as pernas morenas da lavadeira. Um dia ela veio para a rede, se enroscou nos meus braços, me deu um abraço, me deu as maminhas que eram só minhas. A rede virou, o mundo afundou. Depois fui para a cama, febre, 40 graus, febre, uma lavadeira imensa com duas tetas imensas que gerava no espaço verde. A iniciação amorosa, Carlos Drummond de Andrade. Nos últimos anos, nota-se uma mudança na representação das domésticas. Elas passaram a estar em foco na mídia. Diretor do documentário Doméstica, Gabriel Mascaro. Eu acho que existe naturalmente uma mudança de representação à medida que os tempos vão passando também, né? Cada momento da história do país, ele vai demandando uma abordagem, uma representação diferenciada do audiovisual, do cinema, né? Das televisões, ao ponto, né, de ganhar uma novela que o tema principal seria isso, né? Ao mesmo tempo, esse tema ele é retratado com uma coisa meio show, né? Uma coisa muito descolada, né, da vida real, né? Então, acho que, de alguma forma, a abordagem da empregada vai sendo diferenciada ao correr da história, mas, ao mesmo tempo, ela é sempre atrelada também com um processo um tanto difuso, assim, que eu procurei muito evitar, assim, não. Doutoranda em administração, Juliana Teixeira. Mas já vem acontecendo nos últimos 2 anos muito mais fortemente, 2011 e 2012, as empregadas domésticas tornaram personagens valorizadas pela mídia. O que não acontecia muito há anos atrás. E o que se justifica muito por esse novo cenário. Há uma escassez de empregados domésticos. Vamos valorizar esses empregados domésticos, é um trabalho digno também. Então, há discursos recentes de valorização dos empregados domésticos. Eu acho que esses discursos eles podem alterar muito, não só o imaginário dos patrões, mas dos próprios empregados sobre si mesmos. Mestrando em Antropologia pela USP, Renata Mourão. Mas, em primeiro lugar, me pareceu importante para entender essa novela, que foi Cheia de Charme, né, que foi exibida agora em 2012, no horário das 19 horas, foi compreender o contexto de produção no qual ela estava inserida, né? Então ela faz parte de um redirecionamento da Rede Globo que busca cativar e fidelizar essa classe C. Isso ocorre porque, por um lado, existe uma migração das pessoas de classes médias e altas, ou classes AB, para outras mídias, para televisão a cabo, etc. E, por outro lado, porque esse público mais popular agora foi descoberto como um grande mercado de consumidores e que estava sendo pouco explorado. As protagonistas cheias de charme foram pensadas como as típicas heroínas da classe C. Então elas eram empregadas domésticas, mas elas eram batalhadoras, sonhadoras e o principal, vaidosas e consumidoras. Essa relação com o consumo é muito importante para a gente entender, então, a ideologia desse produto cultural, que é mostrar essa mulher batalhadora e consumidora da classe C, né? Dia acordo cedo, moro longe do emprego. Quando volto do serviço, quero meu sofá sempre cheia a condução. Eu passo pano e zero o chão. A outra vem defeito até onde não há. Queria ver madame aqui no meu lugar. Eu ia rir de me acabar. Só vendo a bacoinha aqui no meu lugar, botando a roupa pra quarar. Minha colega quis botar pique no cabelo dela e achou um extra que era da parcela. As filhas da patroa nojenta e entojada só sabem explorar, não vale nada. Queria ver madame aqui no meu lugar, eu ia rir de me acabar. Só vendo a cantora aqui no meu lugar, tirando a mesa do jantar. Levo vida de breguete, eu pego às 7. Fim de semana é salto alto e ver o que vai dar. Um dia compro apartamento, viro socialite. Toda boa, vou comer, ficante viajar. Levo vida de breguete, eu pego às 7. Fim de semana é salto alto e ver o que vai dar. Um dia compro apartamento, viro socialite. Toda boa, vou comer, ficante viajar. Doutoranda em administração, Juliana Teixeira.
Essas empregadas domésticas, sem dúvida, elas podem ter ficado felizes em se verem, então, na verdade, é uma valorização delas mesmas. Então, por exemplo, a própria Globo usou o discurso da novela, fez uma ação de responsabilidade social, né, colocando a Penha, que era a protagonista negra, falando, você que é empregada doméstica, se valoriza, é um trabalho digno, exige assim os seus direitos. Então eu acho que a mídia ela pode ajudar muito para mudar assim, esse imaginário do trabalho doméstico, principalmente pela imagem que eles têm de si mesmos. Mas também eu tenho riscos aí envolvidos. Então, o próprio termo empreguetes, que foi veiculado, né, que eu tenho o mesmo sufixo de periguetes. E assim, a própria Globo, em todas as outras reportagens que na verdade estavam falando de coisas legais, coisas que não tinha nada a ver com a novela, continuou usando o termo empreguete. Né? Então eu acho um risco muito grande porque as pessoas não problematizam, acham legal. Mestranda em Antropologia pela USP, Renata Mourão. Em relação às cheias de charme, muitas vezes tinha essa ambiguidade, sabe? Fala, olha, eu não me reconheço ali. Na verdade, o meu trabalho é muito mais difícil, não tem esse glamour todo, a novela é exagerada. Mas, por outro lado, uma coisa que me pareceu interessante e que eu destaquei na minha pesquisa é que como as próprias empregadas perceberam que na novela Cheia de Charme, apesar de toda a simplificação, de toda a glamorização, tinha uma mudança. Então, assim, a desigualdade social entre patroa e empregada, ela deixa de ser intransponível. Sempre tem uma ambiguidade, assim. Então, por um lado, ele reproduz diversos estereótipos, ele tem um tratamento, às vezes, simplificado de questões sociais que são muito complexas, por outro, eles levam para o grande público questões em pauta que são muito importantes, né? Houve um consenso de que foi muito importante a maneira pela qual a novela trouxe para primeiro plano questões trabalhistas. Então, constantemente, a Penha, que era uma das protagonistas, mas também outras personagens, falavam diretamente para a Câmara da importância de ter registro em carteira, de respeitar os direitos trabalhistas das empregadas domésticas, como folga, férias, etc. E a novela mostrou uma cena em que a Penha, que era empregada doméstica, foi agredida pela patroa, que era Chayenne, e a Penha acaba levando essa briga para a justiça e ganha a causa. E isso para as empregadas domésticas foi muito legal, assim, do ponto de vista da recepção. Elas acharam que isso foi importante, né? Você está ouvindo Domésticas, uma produção da Rádio UFMG Educativa. Voltamos a apresentar Domésticas, uma produção da Rádio UFMG Educativa. Essa PEC, ela vem num momento histórico brasileiro importantíssimo. Nós estamos tratando de uma retificação de um trabalho escravo que acontecia dentro dos lares. Então isso não pode ser visto de uma forma negativa. A professora de Direito do Trabalho, Adriana Sena, refere-se à proposta de emenda à Constituição 66, a chamada PEC das Domésticas, homologada no dia 9 de abril deste ano. Doutoranda em Administração, Juliana Teixeira. A PEC é muito importante porque é uma reparação de uma desigualdade histórica. Eu tenho no Brasil uma Constituição que, na verdade, ela não tem uma lacuna em relação às empregadas domésticas, é uma exclusão explícita, né? Porque a elas não são conferidos todos os direitos que são conferidos aos demais trabalhadores. São beneficiados pela emenda qualquer trabalhador contratado para trabalhar em domicílios com vínculo de até 3 dias por semana, como cozinheiras, babás, motoristas particulares, jardineiros, vigias e até pilotos de avião particular. Professora de Direito do Trabalho da Faculdade de Direito da UFMG e juíza titular da 35ª Vara de Trabalhos de Belo Horizonte, Adriana Sena. Na realidade, é o seguinte, a lei ela alterou o texto constitucional, ao artigo 7º da Constituição não se aplicava ao doméstico. Então, o que a PEC fez? A PEC retirou essa exceção, equiparou o empregado dentro de uma residência a qualquer empregado que tem todos os direitos. Então, na realidade, a grande alteração mesmo é a condição desse status jurídico do empregado doméstico à condição de um empregado com direitos amplos, como é o empregado que trabalha no comércio, na empresa, etc. Se
Se a relação ela passa a ser igual à relação empregado-empregador de uma relação que não é doméstica, todos os direitos e deveres de ambas as partes são os mesmos da CLT. Isso daqui para frente. Se você já tem uma empregada em que a jornada dela é inferior a 44 horas, você não vai poder transformar agora. Porque se a CLT aplica-se a essa relação, o artigo 468 diz que não pode haver nenhum tipo de alteração que seja maléfica, ou seja, que prejudique a condição que tinha sido já estabelecida. Então, se você tem uma doméstica e paga, vamos supor, R$800 para ela ou R$900, e ela trabalha, vamos supor, 40 horas por semana. Então, isso é a regra para aquele contrato e não vai poder agora exigir mais 4 horas dela. Lembrando que o poder empregatício, ele tem que ser exercido dentro de limites, não é uma coisa autoritária, como se fosse alguma coisa em que você tivesse um poder contra a pessoa, o corpo dela, por exemplo. Diretora do Sindomésticas, Sindicato das Empregadas e Trabalhadores Domésticos da Grande São Paulo, Eliana Menezes. Muda que agora a profissão está sendo mais valorizada, não é verdade? Elas vão ter direito ao fundo de garantia, hora extra, não vai ter mais aquele problema de não ter uma carga horária, de trabalhar 18 horas por dia, não é verdade? Então agora melhorou muito para a categoria, né? A PEC das domésticas conforma mudanças no dia a dia de empregadas e empregadores. Como fica a jornada de trabalho e quais os direitos adquiridos pela categoria das trabalhadoras domésticas? Economista e professor do Departamento de Ciências Econômicas, Mário Rodarte. Havia muitos casos de pessoas que ficavam inteiramente, o seu tempo todo, disponível para o seu empregador, né? Com essa questão do controle da jornada de trabalho, isso já não vai ser mais possível, né? Vai ser cobrado hora extra, né? E com isso, essa transformação vai caminhar para uma maior profissionalização da relação empregada doméstica e as famílias. Diretora do Sindomésticas, Sindicato das Empregadas e Trabalhadores Domésticos da Grande São Paulo, Eliana Menezes. A intenção é que termine os abusos de horário, entendeu? Porque a gente vê a empregada doméstica que trabalha só 18 horas por dia, então isso não é nem humano uma coisa dessa, né? Então agora o empregador, sabendo que ele vai ter que pagar mais por isso, ele vai controlar mais, né? Trabalhadora doméstica, Ana Maria de Carvalho. Vai mudar muita coisa, né? Porque a gente vai ter outros mais direitos, né? Que a gente não tinha. O GTS, né? E o seguro-desemprego, mais os outros direitos que a gente já tinha, que era 13º, férias. Uma coisa que eu achei muito bom também foi a fixação do horário, né? 8 horas. Então eu achei muito bom. Para mim, foi ótimo. O que eu acho bom é que, se for mesmo aprovado o fundo de GTS, no final a gente vai ter uma coisinha guardada pra gente, que a gente não tinha. Trabalhadora doméstica, Eveline Rodrigues. Agora você vai poder trabalhar com a garantia que você saindo daqui a um tempo, você não vai ficar desamparada em termos de dinheiro, né? Pra mim, não vai mudar tanto. A única coisa que vai mudar é aquele que vai pagar meu fundo de garantia, né? E o meu seguro-desemprego, que agora eu vou ter direito. Mas, fora isso, pra mim não vai mudar muito não, porque eu já recebi um valor bom pra mim e o meu horário vai continuar o mesmo. A gente vai fazer um contrato, vai ser a base de um contrato, porque ela não especificou que eu vou ser obrigada a ficar as 8 horas contadas no meu serviço. Professora de Direito do Trabalho, Adriana Sena. Agora, em relação à multa de 40%, que é uma coisa que diz respeito ao empregado urbano, digamos assim, existe muita controvérsia. É que esse tipo de direito da multa de 40% deverá vir ser regulamentado pela lei, que isso também se aplica ao doméstico ou num percentual menor, porque a casa de família não tem atividade econômica, ela não visa lucro. Então isso, a multa de 40%, é uma coisa que ainda vai precisar de regulamentação. Agora, o recolhimento do FGTS, não. A maioria dos juízes vai interpretar que a partir do momento que entrou em vigor a lei, a PEC, perdão, ela passa a ter direito a esse recolhimento do FGTS. Isso não vai dar grande coisa. Economista e professor Mário Rodarte. Essa PEC, ela acaba fazendo com que esse segmento fique mais estruturado e que as
trabalhadoras possam ter mais direitos. É lógico que, com isso, muitas pessoas da classe média que antes pagavam uma empregada doméstica mensalista podem já não ter mais condições de arcar com esse custo e optar por uma forma diarista. Mas acreditamos que, apesar disso, essa transformação ela tem um saldo positivo, apesar de que pode acontecer, né, para alguns casos, de ter um impacto negativo, do tipo, podemos ter casos em que a empregada pode perder o emprego. Essa PEC, né, essa mudança das leis, vai fazer com que haja uma redefinição do ambiente de trabalho e das relações de trabalho. Antes, havia muitos casos de pessoas que ficavam inteiramente, o seu tempo todo, disponível para o seu empregador, né? Com essa questão do controle da jornada de trabalho, isso já não vai ser mais possível. Vai ser cobrado jornada, hora extra. Essa transformação vai caminhar para uma maior profissionalização da relação empregada doméstica e as famílias. O FGTS, que antes era uma opção, né, ele passa a ser obrigatório. Diretora do Sindomésticas, Sindicato das Empregadas e Trabalhadores Domésticos da Grande São Paulo, Eliana Menezes. Num primeiro momento, logo que saiu e tudo, a lei, que o empregador não tinha informação nem nada, o empregador ficou assustado e houveram até algumas demissões, tá? Mas agora eu acredito que as coisas já estão se normalizando. Entendeu? O empregador já está procurando se informar melhor, já está vendo que não é essa coisa toda, entendeu? E vai se adaptar com certeza. Diretor do documentário Doméstica, Gabriel Mascaro. O grande alarde que está sendo feito é exatamente nessas gerações onde a empregada morava, trabalhava o dia inteiro, e as pessoas estão reclamando, porque elas querem reproduzir, querem manter uma relação escravocrata agora dentro da legislação, entendeu? E o que o PEC coloca é o perigo que é essa relação escravocrata, que a pessoa vive na sua casa fazendo tudo, acordando às 5 da manhã e dormindo às 11 da noite, né, limpando o jantar inteiro. Então, essas pessoas sim estão reclamando, mas quando elas reclamam por trás, está todo o discurso de que elas querem manter a relação de servidão dentro da casa, né? Essas pessoas estão preocupadas, não sabem o que fazer agora. Então, a discussão, quando chega nesse momento, você percebe que por trás é uma discussão sobre o modelo de trabalho, não sobre os valores também, né? Você está ouvindo Domésticas, uma produção da Rádio UFMG Educativa. Voltamos a apresentar Domésticas, uma produção da Rádio UFMG Educativa. Se no Brasil é comum contar com uma empregada em casa, no exterior isso se mostra diferente. Professora de Direito do Trabalho, Adriana Sena. Quando a gente viaja, né, qualquer aluno que fez um intercâmbio, qualquer pessoa que tem um filho que tenha feito, sabe que trabalho doméstico no exterior é trabalho de luxo. A maioria das pessoas não tem, quando tem o diarista por 2, 3 horas, vai lá e limpa a casa. A empresária, ex-trabalhadora doméstica nos Estados Unidos, Helenice Moreira. Não tem esse vínculo que o empregado brasileiro tem, né? Lá a gente trabalha, a gente recebe por semana, a gente combina o salário e já incluído o transporte que eles dão. Não são obrigados, mas a maioria dá o transporte pra gente. E no meu caso, que na maioria dos trabalhos que eu tive lá com família, eu geralmente morava dentro. Você fica de segunda a sexta na casa deles, como uma empregada aqui mesmo, começa a fazer parte da família. E a relação é essa, é o mais profissional possível. A gente não envolve na vida deles, eles envolvem na vida da gente. Tem uma preocupação muito grande em relação aos filhos, né, assim, as responsabilidades que a gente tem que ter com as crianças. Então, eles são muito pontuais, eles detestam que atrasa. Se marca uma hora, tem que estar ali naquela hora, entendeu? E assim, respeitam muito o espaço da gente. Sua hora, você vai pro seu descanso, e querem continuar na casa, comendo, o que for, eles não te chamam. É uma relação, assim, bem respeitosa. Escritora e residente nos Estados Unidos, Sônia Roncador. Esse modelo da diarista
é um modelo muito comum aqui nos Estados Unidos hoje em dia, pelas correntes migratórias, pela questão da imigração aqui, tá? Nos Estados Unidos, nós temos aí uma espécie de, não um desaparecimento do serviço doméstico, mas uma diminuição muito grande nas primeiras décadas do século XX, quando mulheres pobres, muitas brancas, mas muitas também afro-americanas, tiveram a opção de migrar do serviço doméstico para outros trabalhos e optaram, porque aqui também é um trabalho estigmatizado. Uma das bases desse estigma, aqui nos Estados Unidos também e no Brasil, tem a ver com aquilo que é essa associação do serviço doméstico com a escravidão. Seja nos Estados Unidos ou no Brasil, a profissão de doméstica é historicamente estigmatizada. A PEC irá contribuir para mudar este cenário em solo nacional? Doutoranda em Administração pela UFMG, Juliana Teixeira. Essa mudança ela não necessariamente vai alterar o imaginário brasileiro sobre a empregada doméstica. Então, as visões que a sociedade tem sobre a empregada doméstica, elas não necessariamente vão mudar, né? Que eu vou manter essa visão, uma visão negativa da empregada doméstica, principalmente exacerbado por essa questão de agora eu ter que pagar esses direitos que elas vão ter garantidos. Trabalhadora doméstica Eveline Rodrigues. Até hoje em dia é muito preconceito, né? Quando você fala que trabalha de empregado doméstico, todo mundo te olha com os olhos diferentes, como se diz, né? Nossa, esse serviço que é muito valorizado, né? Eu acho que não vai mudar tanto, porque a população não vai ter condições de pagar empregado doméstico à medida que eles estão falando da burocracia, né? Mas vamos ver. Diretora do Sindomésticas, Sindicato das Empregadas e Trabalhadores Domésticos da Grande São Paulo, Eliana Menezes. A categoria, até a aprovação da lei, se sentia desprezada, né? E até era tratada de uma forma amena, entendeu? Então, com essa aprovação, é uma profissão como outra qualquer e mais valorizada. Eu acredito que vai mudar muito a vida da empregada. Ela vai se orgulhar de ser empregada doméstica e não, muitas vezes, até de empregada que se sentia menos por ser empregada doméstica. Isso não vai existir mais, né? Trabalhadora doméstica Ana Maria de Carvalho. Para mim, uma profissão honrada como outra qualquer. Agora eles vão dar valor mais do serviço que não tinha valor nenhum, né? Agora vai ter um valor, né? Muitas pessoas estão vendo isso errado, né? Tem gente que está admitindo pessoas, pondo 2 dias para trabalhar, que, né, tá achando que vai ficar pesado, mas eu acho que é um direito que vai fazer as pessoas ver que a gente é valorizado, né? A classe da gente é valorizada. Diretor do documentário Doméstica, Gabriel Mascaro. A questão da empregada doméstica no Brasil não é uma questão apenas da classe média, né, nem da classe média alta. É uma questão do Brasil inteiro, porque a empregada que trabalha na casa de uma pessoa, ela também vai ter uma pessoa na casa dela trabalhando para ela, numa outra relação até mais perversa e mais explorativa, entendeu? O fato da empregada doméstica como questão do país, né, ele coloca uma série de reproduções de relações de assimetria de poder em vários níveis, né? Ele vai se perpetuando em vários grupos sociais. Então, a gente assumir o debate empregada doméstica como uma questão do país me parece até mais pertinente do que transferir esse discurso só para a reação conservadora também dos grupos que estão reclamando, empregada, sei lá. Mas isso é uma questão do país inteiro, vai mudar, entendeu? Ela limpa, ela lava, ela varre, ela brilha, elástica. Ela se desenrola e dobra, estica, enigmática. Ela vem, ela vai, ela chega, ela sai, ela é prática. Eu tô achando é que ela desconfia que eu ando meio mal acostumado com os cuidados que ela anda dando, e ela anda dando é mole pro meu lado. Sou seu radinho de pilha, rei na voz do rei. O calhambeque dela anda mais de 100. Ela vai, ela vem, ótima, ela é boa demais. O meu café na cama, ela quem traz.
bota na fita, ela é solícita. Ela se desintoca, ela cala, ela é macrobiótica. Ela rega, ela traz, ela pira, ela pinta até patinar. E eu tô achando é que ela desconfia que eu ando meio mal acostumado com os cuidados que ela anda dando. E ela anda dando, é mole pro meu lado. No seu radinho de pilha, rei na voz do rei. O calhambeque dela anda mais de 100. Ela vai, ela vem, ótima, ela é boa demais. O meu café na cama, ela quem traz, ela quem traz. Ela vem, ela vai, ela sai, ela chega. Ela chama na chincha, ela bota na fita. E o meu café na cama. Pronto, olha ela aí. Esse programa contou com a colaboração da professora de Direito do Trabalho da Faculdade de Direito da UFMG e juíza titular da 35ª Vara do Trabalho de Belo Horizonte, Adriana Sena, da trabalhadora doméstica Ana Maria de Carvalho, da diretora do Sindomésticas, Sindicato das Empregadas e Trabalhadores Domésticos da Grande São Paulo, Eliana Menezes, da trabalhadora doméstica Eveline Rodrigues, do diretor do documentário Doméstica, Gabriel Mascaro, da empresária, ex-trabalhadora doméstica nos Estados Unidos, Helenice Moreira, da doutoranda em administração e autora do artigo As Patroas sobre as Empregadas, Discursos Classicistas e Saudosistas das Relações de Escravidão, Juliana Teixeira, do professor do Departamento de Ciências Econômicas da UFMG, Mário Rodarte, da mestranda em Antropologia pela Universidade de São Paulo, Renata Mourão, da autora do livro A Doméstica Imaginária, Literatura, Testemunhas e a Invenção da Empregada Doméstica no Brasil, Sônia Roncador, da trabalhadora doméstica Vera Lúcia Amaro. Música de encerramento, Ótima, de Maurício Baia. Produção: Ana Paula Matos, Maíra Souto, Maria Luísa Gonçalves, Paulo Silvestrini, Rafael Andrade, Rafael Miguel, Raíssa Helena e Yolanda Assunção. Sob coordenação de Kleiber Pacífico e Luísa Glória. Participação especial, Tiago Santos. Locução: Rafael Miguel e Maria Luísa Gonçalves. Trabalhos técnicos, Luísa Glória. Você ouviu Domésticas, uma produção da Rádio UFMG Educativa.